E eu vou já começar pelo Josué, né? Que ele trouxe uma coisa que eu não tinha falado, que é isso, que é um equívoco, né? Absurdo, que as empresas acham que por conta de estarem num trabalho híbrido, muitas vezes, elas podem fazer reunião à vontade, né? Parece que a pessoa ou está no home office, ou a qualquer hora é uma reunião. Essa coisa da reunião aumentou muito. E o tempo não dá. Se você for participar de uma série de reunião, que cada reunião, às vezes, se desdobra no mais um monte de ação, que somadas as ações, as suas atividades, você já não consegue, dentro de um tempo de trabalho, dar conta disso tudo. Então, a pessoa vai se sentindo como se ela estivesse se afogando, né? Aquela sensação de, né, só chega mais coisa. E aí você vai se deparar com algumas dificuldades que as pessoas têm. E aí elas transbordam. Por exemplo, dificuldade de estabelecer limites, dificuldade em dizer não. Tudo isso agora, que são aspectos comportamentais, ficaram assim, eram mais latentes, eles agora estão ficando mais claros, mas é que a pessoa individualmente não consegue muitas vezes sozinha dar conta. Então, é necessário você procurar uma ajuda, né? A psicoterapia, ela pode, deve, é o caminho, o melhor caminho para para se prevenir e não só, né? Eu estou falando da prevenção, mas depois também que a coisa está instalada, para sair também. Às vezes você vai precisar de medicamento, de psiquiatra, e ainda temos muito tabu. Ainda é muito complicado as pessoas chegarem e falarem: olha, hoje eu não posso, porque hoje eu tenho psiquiatra. As pessoas não falam isso, elas dizem: hoje eu não posso, hoje eu tenho um médico marcado. Mas ainda não se denomina, ainda se tem muita dificuldade de falar sobre isso. E quando a gente fala o que o gestor pode fazer, o gestor, primeiro, ele também tem que cuidar dele também, né? Porque a pessoa não dá aquilo que ela não tem. E a gente tem muito gestor hoje adoecido. Então, ele mesmo está doente, ele mesmo está sufocado, ele mesmo tem dificuldade de dizer não, ele mesmo tem dificuldade de estabelecer limites, de se posicionar. Então, ele tem também essa dificuldade de perceber isso em relação à equipe dele, de dar esse apoio para a equipe, de gerir essas questões. E a gente ainda tem alguns mitos, né? Muitos mitos. O assunto saúde mental, por isso que é importante a gente ter também, né, um mês dedicado a esse tema, como a gente tem também janeiro, né, também é um mês que se fala muito em saúde mental. Setembro é o Setembro Amarelo, que é a campanha em relação, né, ao suicídio, e as pessoas chegarem num adoecimento pode sim levar a um suicídio. Pode sim levar a algo pior, pode sim comprometer. Estamos vivendo um milênio em que o que mais se fala são problemas ligados à depressão e ligados à ansiedade. Então, tudo isso tem as suas separações, mas às vezes cai também numa mistura grande, né? Em que as pessoas às vezes têm uma dificuldade de identificar, às vezes dizem assim: isso é falta de Deus, isso é falta de fé, isso é falta de oração, isso é falta de um propósito. Algumas, a pessoa ainda ouve, né? As escutas para a pessoa que está doente, para a pessoa que não está bem, elas são carregadas de preconceito. E isso tudo são mitos. A doença, né, ela não tem nada a ver aí com uma falta de religião, uma falta de... Né, e eu me sinto à vontade até para tocar nesse assunto, porque me considero uma pessoa de fé, então valorizo muito, né, a esfera, né, a espiritualidade na vida do ser humano, mas são coisas diferentes.
o que se vê é muitas vezes uma banalização da saúde mental. É verdade, a gente percebe isso mesmo. Inclusive, como se a pessoa fosse preguiçosa, né? Exatamente, associa, a pessoa se sente culpada de ser vítima, né? Eu sou a vítima e me sinto culpado. Né? Nós tivemos muito isso, por exemplo, né? Nas mulheres antigamente, que aí eu prefiro usar a palavra antigamente, né? Que eram vítimas e se achavam, não, isso aconteceu porque eu fiz isso, porque eu cuidei mal do meu... Um absurdo, mas era um absurdo que estava dentro do inconsciente coletivo e a maioria acreditava. Infelizmente, eu estou usando no passado que eu gostaria que não fosse mais assim, que fosse, né? Mas a gente sabe que até hoje existe isso. É uma maldade sem fim. Você faz da vítima, né, a pessoa que está vitimada, o culpado. Ele se autoalgoz, né? Coitado, eu não dei conta. Poxa, tinha uma reunião, eu não assisti. Eu não fui. Poxa, eu também tive que... Eu estava vendo recentemente uma colocação de uma pessoa, né, que um gestor marcou com ela uma reunião de manhã, 8 horas da manhã, entrevista de emprego. Ela mandou, chegou antes, arrumou, botou 8 horas, 8h15, 8h30, 9 horas, achou que não, né, não ia vir mais a entrevista, não respondeu, não fez nada, saiu e foi começar a fazer as coisas da vida. 11 horas o gestor entra. 9, 10, 11, 3 horas depois, ou seja, sem nenhum respeito, né, com a pessoa, né? E aí, quando ele entrou, óbvio que a moça não estava mais no coisa, ela começou a reclamar, ela viu e entrou. Aí falou, você não marcamos 8 horas, mas como você não fez, eu fui adiantar algumas coisas assim, assim, assim. Sabe o que ele disse? É por isso que a gente não contrata pessoas que tenham filho, porque você fez dela a vítima porque não atendeu ele às 11, que é a hora que ele achava que tinha que atender, porque ele entrou. Entendeu? Então, ela foi a culpada de não ter conseguido o emprego, que foi marcado às 8, que ele entrou às 11, porque ela não estava parada, disponível para atender. Isso foi recente, saiu agora nas redes sociais, coisa de 2, 3 dias, uma semana no máximo atrás. Então, eu vi essa... eu estou contando por alto. Então, eu vi essa história. Essa história, é isso que a gente está pensando. Nós estamos falando de oportunidade de emprego. Nós estamos falando que você precisa ser resiliente, que você precisa ser proativo, que você precisa... É verdade. Né? O mercado exige essa proatividade, exige a competência da pessoa, mas exige que a pessoa, para que possa ter essa capacidade, essa condição de ser resiliente, de ser competente, de estudar, de se atualizar, de dominar línguas, de estar ligado e plugado nas coisas da internet, esteja com a cabeça boa. Isso tem que estar com a cabeça boa, até porque o trabalho deve ser meio de vida e não meio de morte. Não meio de morte. Exato, o trabalho é meio de vida. Não um fim de vida. Né? As coisas que você deseja é para que você possa absorver outras situações que talvez sem o trabalho, sem o ganho do seu trabalho, você não tivesse. É para você se realizar enquanto pessoa, é para você se satisfazer enquanto grupo, né, que nós temos necessidade grupal, e a gente vê muito que isso não tem acontecido, né? E muito pelo contrário. O Burnout tem trazido para nós uma situação muito difícil de trabalho.